Demissão no Vasco, cobrança no vestiário, velocidade nas contratações na última semana da janela de transferências. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta terça-feira, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos. Deixe o like nesse vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Quero saber, pós o jogo, pós a virada de ontem em São Januário, tem alguém vivo aí na história? Se você está vivo, então deixa o like nesse vídeo. Galera, vamos falar dessa importante virada, o jogo onde, principalmente no primeiro tempo, o Vasco não performa bem em campo, mas mesmo não jogando bem a partida, consegue uma virada muito importante, chega a 31 pontos no Campeonato Brasileiro e consegue ultrapassar o próprio Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, chegar ao 8º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, antes da gente falar mais sobre a partida, atuação de jogadores, importante gol do Emerson Rodrigues, apesar de muito criticado no primeiro tempo, inclusive por mim nos comentários, e também o importante gol do Verratti, quanto ele se posiciona bem, o passe do Leandrinho. A gente vai falar bastante sobre isso em relação à postura do time no primeiro tempo, no segundo tempo, né? O poder de reação. Mas olha, galera, eu quero já falar do assunto principal. Você acha, quero saber a sua opinião, torcedor, a atitude do segurança Betinho é motivo de fato para uma demissão? Você demitiria o Betinho, o segurança do Vasco? Coloca aí nos comentários. Mas eu quero, antes de falar sobre isso, sobre o detalhe do que de fato aconteceu, e as imagens mostraram essa atitude dos jogadores do Atlético Paranaense, eu já queria fazer aqui uma cobrança. Daqui a pouco vou colocar aqui o vídeo do diretor executivo Marcelo Santana, e com todo respeito ao profissional, ao presidente Pedrinho, ao técnico Rafael Paiva, mas eu queria dizer o seguinte: a mesma velocidade que o Marcelo Santana vai a uma coletiva de imprensa ontem pedir desculpas aos dirigentes do Atlético Paranaense, e claro, não estamos aqui fazendo apologia a qualquer tipo de violência, somos contra a qualquer tipo de violência, a confusão. Eu acho que o futebol tem que ser resolvido em campo, não é na violência, não é na agressão. Mas a mesma velocidade que se tem para ir pedir desculpa numa coletiva, tem que ter para contratações. Eu queria essa velocidade essa semana para contratações, porque olhando para o elenco do Vasco, até para o banco, para os jogadores relacionados ontem, o Rafael Paiva não tinha muitas opções. A maioria das opções era no setor defensivo. Então o Vasco precisou ontem fazer do limão uma limonada no segundo tempo, mostrar que queria virada e conseguiu a virada, conseguiu segurar o placar, mas eu gostaria muito dessa velocidade essa semana para contratar jogadores, principalmente para o setor defensivo. Então fica aqui a minha cobrança. Antes de trazer aqui a fala do Marcelo Santana, vamos aos fatos. Vamos aos fatos. E claro, não é motivo para demissão. Pode ter tido ali, pode haver uma advertência para o segurança, você vai lá, dá uma advertência, mas de fato ele estava protegendo os jogadores, ele estava ali fazendo o papel dele. Claro, errado, qualquer tipo de agressão, violência, mas houve agressão também da parte dos jogadores do Atlético Paranaense. Na realidade, ninguém está certo na história. Essa é a realidade. Ninguém está certo na história. A questão é que ainda com a bola rolando, o Coelho do Atlético tentou acertar um soco no rosto do Lucas Piton.
Tem esses detalhes que tem que ser falado aqui. Por isso que é muito importante, galera, você acompanhar o vídeo até o final para você tirar a sua conclusão dos fatos. Depois do apito final, o Coelho voltou a ir para cima do Pitão. Quando o Betinho viu e tentou separar a briga, ele tentou proteger o Lucas Piton. Porque se há uma agressão ali no Piton, o Piton se machuca, era um lateral importante a menos para as partidas de decisão da Copa do Brasil. Aí eu queria saber qual era a intenção do Coelho. Por que o Coelho não foi expulso por essa atitude? Mas aí, geralmente, né, o foco foi para cima do Betinho. Enquanto todos estavam errados na confusão. Então, se tiver que ser punido, tem que punir todo mundo. E eu queria saber, torcedor, é motivo porque o Marcelo Santana agora poderia falar quais serão as medidas que serão tomadas administrativas. Se vai ser uma advertência, o Betinho vai ter ali um gancho, mas não, na minha opinião, não é motivo para a questão da demissão, até porque ele estava fazendo o trabalho dele. Aí os jogadores do Atlético Paranaense fizeram um amontoado em cima do segurança, que por fim acabou saindo para todos como causador da confusão, que é de fato uma grande mentira, né? As imagens não mentem. Depois do caos armado, o Betinho discute com os jogadores, parece alguém da comissão técnica do Atlético a caminho do vestiário e é quase agredido mais uma vez e assim novamente acaba revidando. Então, todo mundo estava errado na confusão e eu queria mais uma vez falar, a velocidade que se tem para ir lá pedir desculpas, claro, é um protocolo, de fato, questão de ética, protocolar, vai lá e pede desculpa. Mas tem que ter essa velocidade também para contratar. Vamos aí à fala, portanto, do Marcelo Santana. Sobre aquele clima mais acalorado ali no final do jogo, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Tuori, enquanto representante do Clube Atlético Paranaense, e a gente se desculpa também a toda a torcida, através da figura do presidente Mário Celso Petralha, e eventualmente a gente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Então era esse pronunciamento que eu queria fazer aqui antes dessa coletiva do nosso técnico do Paiva, para que o Paiva possa falar mais da parte de campo, dos jogadores, do desempenho. Aí vocês conduzem com o Paiva como vocês estão habituados. Mas era mais para o Vasco deixar esse posicionamento, pedindo desculpas e afirmando que a gente vai tomar as medidas necessárias internamente. Obrigado, passando aqui a fala do Marcelo Santana, eu quero elogiar a postura e a atitude do Verratti. Estilo capitão, posicionamento, a forma que ele se posiciona para cabecear uma bola na área. Ele nem, aliás, ontem no passe do Leandrinho, ele nem sobe. Ele simplesmente se posiciona e dá um tiro pro gol. Cara, sensacional. E eu vou dizer uma coisa para você, torcedor. O que o Verratti está merecendo jogar uma Libertadores da América pelo Vasco, eu fico imaginando, eu fico pensando, o Verratti disputando uma Libertadores. E é um jogador que hoje, se não me engano, tem 35, 36 anos, cara, merece demais ser um protagonista numa Libertadores da América. Eu acho que seria um presente para a carreira do Verratti, porque daqui a pouco a gente sabe que a fase, o jogador, o desempenho vai diminuindo. Mas tomara que o Verratti tenha uma longevidade tal qual o Nenê, por exemplo, no futebol. Porque o que ele merece jogar uma Libertadores da América do Vasco é sensacional. E vou dizer uma coisa, o Verratti foi um dos jogadores responsáveis, ele revela isso no pós-jogo, a cobrança dos jogadores. Foi a minha pergunta para o Paiva. Em relação a essa questão. Se teve cobrança, o Verratti foi e revelou que teve cobrança, os jogadores se cobraram muito, e acredito que isso foi o fator mais importante para buscar essa virada. Parabéns, Emerson Rodrigues, pela sua postura. Claro, se você perde aquele gol, que você ia ser criticado, mas parabéns
pela personalidade. De fato, criticamos muito o seu primeiro tempo, mas de fato a postura do time no segundo tempo foi a postura de um time vencedor. E vale ressaltar, não levar gol no final, não ceder o empate. O Vasco jogou bem contra o Criciúma, conseguiu a virada. Jogou bem contra o Bragantino, conseguiu a virada e acabou cedendo o empate no final. Jogou muito mal contra o Atlético Paranaense, mas segurou uma importante vitória, os 3 pontos. Bom, o técnico Rafael Paiva na coletiva falou que, de fato, confia nos seus jogadores, seria importante uma contratação, jogador chegando nessa fase final de janela seria muito bem-vindo, mas que ele confia nos seus jogadores. Bom, olhando para o time do Vasco, é um elenco muito limitado. O Vasco está aguardando essa semana a resposta da proposta feita pelo Luan Pérez ao Fenerbahçe da Turquia e também está correndo contra o tempo para regularizar o Jean Menezes para a Copa do Brasil. Acredito que no vídeo da tarde vamos trazer uma atualização em relação ao Jean Menezes e ao mercado da bola. Luta contra o tempo nessa fase final. Vamos aqui à sequência de jogos do Vasco. Quinta-feira contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, dia 29. Dia 1º no Barradão contra o Vitória da Bahia. E também contra o Flamengo. O Vasco ainda tem local a definir e também o dia, a ser definido. No dia 11, o Vasco enfrenta na Arena da Baixada, dia 11 de setembro, o Atlético Paranaense, jogo da volta, e também local a definir e horário e dia também, o jogo do Palmeiras. São a sequência de jogos do Vasco, os próximos 5 jogos aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Galera, nós vamos ficando por aqui. À tarde voltamos com mais informações e notícias a você, torcedor cruzmaltino.